Hoje nós vamos falar sobre reposição hormonal, tanto para os homens como para as mulheres. Já aqui ao meu lado, o Dr. Felipe Cardoso. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Nelly. Obrigado pelo convite. Queria saber do doutor em que momento da sua vida você percebeu que teria que haver algumas mudanças no método do tratamento para as pessoas que tinham ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Onde que entrou a parte hormonal no tratamento, tanto para homem como para as mulheres? Nelly, é muito importante eu mencionar que o tratamento hormonal é um complemento, muitas vezes, de um tratamento dentro da psiquiatria, né? Uma vez a gente identificando as alterações hormonais, né, há necessidade de a gente reequilibrar esses hormônios que nós vamos perdendo à medida que nós vamos envelhecendo, e ao longo dos atendimentos que eu faço dentro do meu consultório, eu percebi que a linha alopática de tratamento tradicional levavam os pacientes a não terem um tratamento completo, né? Onde muitos deles acabavam apresentando efeitos colaterais com o uso das medicações e muitas vezes não conseguindo avançar para o tratamento. Então, buscando alternativas para se ampliar essa linha de tratamento foi quando eu comecei a estudar um pouco mais aprofundadamente a linha das reposições hormonais. E de que forma que o doutor consegue identificar quais são os hormônios que esse organismo está necessitando? Na verdade, que o paciente possa fazer o acompanhamento médico, né? E dentro da avaliação clínica, nós também fazemos muitas vezes o pedido da avaliação laboratorial complementar. E nessa avaliação laboratorial, muitas vezes associado a essas queixas clínicas que o paciente apresenta, nós podemos identificar as alterações de deficiência hormonal e assim fazendo as reposições necessárias. Quais são as queixas mais comuns hoje que o doutor ouve, então, no consultório? Então, Nelly, o que eu atendo muito dentro do meu consultório são pacientes que queixam, né, de alterações no seu rendimento de trabalho, pacientes que apresentam aí queixas de perda de memória, de concentração, né, falta de disposição, pessoas que estão com alguns problemas ligados à parte conjugal, com diminuição de libido sexual, né, de uma forma geral, muitas mulheres que apresentam queixas, né, da parte ginecológica, como alterações no seu fluxo menstrual, TPM severas, mulheres que apresentam um hiperfluxo menstrual, algumas patologias como síndrome do ovário policístico, mulheres que apresentam endometriose grave, que muitas vezes tentaram fazer tratamentos e não conseguiram uma resolução, mulheres que há pouco tempo atrás eram ditas como mulheres no final da sua vida porque entraram na sua menopausa e que apresentam lá calorões, os chamados fogachos, né, as alterações ligadas também à diminuição do libido sexual, muita insônia depois do início desse quadro de menopausa, mulheres com alteração da estrutura óssea, chamadas osteoporose. Então, são pessoas que têm uma indicação de uma regulação hormonal. Homens também, né? Eu ia perguntar, não são só as mulheres que têm essas queixas, né? Exato. Quer dizer que hormônio hoje é vida, então. É vida. Traz qualidade de vida não só para as mulheres. É vida, exatamente. Nós temos até a relação, né, do hormônio ligado à longevidade. Como é que é feita essa reposição hormonal? Tem várias formas, né? Nós temos algumas formas de reposição hormonal, as mais conhecidas, as reposições por via oral, né, por meio de comprimidos. Nós temos aí uma forma bastante difundida que também são os cremes, né, de gel absorvível pela pele, algumas reposições hormonais feitas por injeção, né,
as injeções de reposição, e um método aí que é mais moderno e que eu tenho utilizado muito dentro do consultório, que são as reposições por implantes hormonais. Implante hormonal, embora ainda algumas pessoas achem que é um método bastante recente, mas o implante hormonal já é conhecido desde a década de 40, né? E foi mais popularmente difundido no Brasil a partir da década de 80, 90, e hoje nós utilizamos isso de uma forma bastante rápida e uma forma mais eficiente para fazer a reposição, né? E como é que tu sabes qual é a quantidade e quais são os hormônios que a pessoa está precisando? Então, a importância da consulta clínica feita juntamente com exames laboratoriais complementares, que nos leva a fazer os cálculos necessários da quantidade que o paciente precisa. Lembrando que esses cálculos, eles sempre serão feitos em cima da necessidade fisiológica do corpo, né? Então, a ciência médica hoje tem a capacidade de entender qual é a dosagem fisiológica que o nosso corpo deveria estar tendo de hormônios, e uma vez avaliando as deficiências pelos exames complementares, nós conseguimos fazer então a reposição, né? De quanto em quanto tempo que tem que fazer essa reposição, esse implante? Então, Nelly, também vai depender muito de cada caso, né? Mas o que eu tenho costume de fazer de retorno, de recolocação do implante, eles podem variar de 5 meses até 12 meses, dependendo do implante, né, do tipo de hormônio que está sendo implantado e as queixas, principalmente, que o paciente apresenta no dia da nossa consulta. Esse implante é sempre feito no consultório? No consultório é uma técnica minimamente invasiva, que nós fazemos ali não mais do que 20, 30 minutos, né, indolor, onde que a gente faz uma pequena incisão na pele e a gente faz a colocação desses implantes na região subcutânea, né, onde você vai ter uma liberação lenta, diária, da dose que o paciente necessita desse hormônio. Inclusive um caso bastante interessante de uma paciente que retornou agora depois de 60 dias da colocação do implante. Uma senhora já de 73 anos que há muito tempo sofria com essas queixas, né, de uma menopausa, não tinha mais contato tanto com o seu marido, por causa de calorões, ela já não conseguia dormir mais perto dele, e nesse retorno foi muito valioso, né, ela trazer essa recuperação do casamento dela, onde que eles voltaram a ter, né, namorar mais, que bacana, voltar a ter mais disposição para viajar, para passear e aproveitar a vida. Então, a importância da recuperação, dessa manutenção dos hormônios na nossa vida para o equilíbrio e bem-estar, né? Tem algumas inverdades também com relação aos hormônios. Quais seriam? Eu acredito que muitas pessoas já ouviram nas inverdades sobre o uso do hormônio, como, por exemplo, o hormônio causar câncer, né? E é uma coisa bastante fácil de a gente contrapor, né? Nós temos hormônio desde quando nascemos, né? E esses hormônios fazem parte da nossa vida. Nós convivemos com os hormônios. E a gente vai observando que a maioria das pessoas que sofrem de algum tipo de câncer são normalmente pessoas já, né, mais velhas, que já apresentam uma deficiência hormonal, e então a falta, na verdade, dos hormônios é que está relacionado ao maior número de câncer, por exemplo, entre as pessoas, né? Esse médico aqui, gente, tem uma energia tão boa. Eu digo sempre que quando eu vou no consultório, que eu saio de lá, o abraço que ele me dá no final não tem preço. E poder estar aqui hoje conversando contigo e falando sobre esse tema tão importante, né, que é a nossa saúde, nosso bem-estar, falar sobre os hormônios, sobre a reposição, foi muito bacana. Obrigado. Espero que a gente possa falar mais vezes sobre esse assunto. Eu que agradeço, espero sempre estar disponível aí para estar auxiliando os pacientes, a população no geral, a tirar suas dúvidas sobre as reposições hormonais. Muito obrigada, Dr. Felipe. Obrigado. Até mais.
Eu encerro assim a edição do programa de hoje, lembrando a todos vocês que amanhã tem a querida Gabi Knesel, direto da Grande Florianópolis, aí trazendo matérias bem bacanas para vocês também. Gente, um beijo para vocês, uma ótima semana e até breve.